Olá, estamos de volta e vamos dar continuidade aqui. Então, nós vamos ver aqui o artigo 18 da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, ele traz um rito, um passo a passo a ser seguido. Eu costumo chamar de passo a passo. É o rito que a lei traz, o rito que nós precisamos obedecer na hora da gente instruir o nosso processo de compra, seja uma licitação, seja uma contratação direta, seja uma inexigibilidade, ou seja mesmo uma adesão. Então é aqui nesse momento que a gente precisa seguir esse passo a passo, tá? Aqui nós temos a descrição da necessidade fundamentada em estudo técnico preliminar. Nós já vimos que antes de começarmos a elaborar o nosso termo de referência, eu primeiro preciso elaborar esse documento que é o estudo técnico preliminar, que é o estudo técnico preliminar que vai dar base ao nosso termo de referência. Então veja que aqui dentro desse rito que a lei está nos colocando para seguirmos, ela já traz o que a gente deve fazer primeiro, né? Segundo aqui, a definição do objeto para atendimento da necessidade por meio do termo de referência, projeto básico, anteprojeto, projeto executivo ou um outro documento que se for o caso. Aqui nós estamos falando especificamente no termo de referência. Terceiro, a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Está começando a entrar aqui agora, esse rito, o passo a passo da instrução do processo, já são elementos que a gente vai colocar no nosso termo de referência. Quarto aqui, orçamento estimado com as composições de preços utilizados aí para a formação daquele preço estimado, do preço que a gente quer colocar lá para fins de estimativa para nossa licitação. Então, sempre em conformidade aqui, não só com a IN 73 de 2020, que trouxe aí, dispõe sobre a pesquisa de preços, como também o artigo 23 da nova lei, que vem falando de forma muito detalhada sobre como proceder com a pesquisa de preço, né? Aí vem a elaboração do edital de licitação. Depois que eu elaborei o meu ETP, elaborei o meu termo de referência, fiz a estimativa de preços, agora sim eu vou colocar esses anexos, esses elementos dentro do nosso edital. Elaboração da minuta de contrato quando necessária, que vai constar obrigatoriamente como um dos anexos do nosso edital. A minuta de contrato é sempre importante constar do nosso edital, porque mesmo que seja um objeto que talvez contrate ou não, né? Que a nova lei, não só a lei 8666 em seu artigo 62, como a nova lei lá no artigo 95, ela diz o seguinte: o contrato deverá ser obrigatório para aquilo que tem obrigação futura, para aquilo que vai gerar uma determinada obrigação futura. Se eu fizer uma licitação pelo sistema de registro de preço, além da minuta do contrato, eu vou ter aí dentro do meu edital um outro anexo, que é a minuta da ata de registro de preço. Outro item aqui dessa instrução, o regime de fornecimento, como que esse bem ou esse serviço vai ser prestado, como que esse bem vai ser entregue, como que vai ser executado, né? É de uma vez, é empreitada global, se for uma obra, ou é empreitada por preço unitário, é aqui dentro desse elemento que eu vou definir como que vai ser o regime de execução do meu objeto. A modalidade de licitação, a gente vai escolher qual modalidade, vai ser pregão, vai ser concorrência, se ainda fizermos, nós ainda estamos instruindo o processo pela Lei 8666, então vai ser o que? Tomada de preço, que ainda faz parte da 8666, né? Vocês vão poder utilizar ainda a 8666 dentro desse prazo de até 2 anos, ou seja, até abril de 2023, 1º de abril de 2023, quando encerra esse prazo de adaptação, né? Até lá, eu já falei para vocês, acredito que eu já falei para vocês em aulas anteriores, nós vamos poder usar a Lei 8666 ou a nova lei de licitações, nunca misturadas, tá? Nunca combinadas, ou uso uma ou instruo o processo com a outra, tá certo? Aqui também a adequação, a eficiência, né, dos parâmetros, a seleção da proposta, como que eu vou julgar a proposta, quais são os critérios de julgamento que eu vou colocar lá no meu edital. Eu já escrevo aqui dentro do termo de referência.
A motivação das condições, tais como justificativas de exigência de qualificação técnica. Esse é um item importante lá dentro do termo de referência, porque muitas vezes nós fazemos exigências de qualificação técnica que não estão atreladas com a execução do objeto. Para que você vai exigir? Quando você faz muita exigência, você pode afastar a competição. Então, dependendo do objeto, eu faço exigência. Se o objeto, se a execução, para boa execução e satisfatória execução do meu objeto, eu preciso fazer uma determinada exigência de qualificação técnica, econômica, financeira, eu faço. Mas se não, eu vou comprar material de consumo. Para que eu vou fazer exigência de uma qualificação técnica para material de consumo? A única coisa que eu vou exigir é que a empresa que vai participar da minha licitação seja do ramo, né? Daquele ramo de papelaria, de material de expediente, etc., né? O que mais? Análise de riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e da execução do objeto. Essa análise de risco aí, lembra que eu já coloquei lá no meu ETP. Se eu elaborei o estudo técnico preliminar, eu já vou ter essa análise de risco. Isso vai servir aqui para o meu termo de referência. A motivação sobre o momento da divulgação da licitação, né? O decreto do pregão eletrônico, o 10.024 de 2019, já vinha trazendo isso. O momento que a gente divulga o orçamento, o valor estimado, né, daquele objeto que nós pretendemos contratar, ele é normalmente colocado no decreto 10.024, a partir da fase de lance é que eu abro a divulgação desse valor. Aqui na nova lei está no artigo 24 da lei 14.133. Elaboração de ata de registro de preço, se houver. Se a licitação foi pelo sistema de registro de preço, aí eu vou ter aqui também que elaborar uma minuta da ata de registro de preço para colocar lá dentro do nosso edital. Se houver contrato, também vai publicar o extrato do contrato. Enfim, ordem, né? Finalizando aqui a instrução desse processo, digamos que a gente está aqui andando daquelas 3 fases, fase interna, fase externa e a fase da execução contratual, a gente chega aqui nesse artigo 18, no passo a passo da instrução do processo. A ordem de fornecimento e o empenho, acompanhamento e execução, liquidação e pagamento. Acompanhamento e execução, lembrando que tem que ser sempre através de portaria. Esse contrato ou essa ata vai ser através de portaria pelo gestor e fiscal do contrato, né? A IN 05 aqui diz o seguinte: quem é o responsável pela elaboração do termo de referência? Eu trouxe esse questionamento para vocês porque é uma dúvida que várias pessoas me perguntam. Quem é o responsável pela elaboração do termo de referência? Aí fica na lei, a lei traz isso aqui. Eu sei que na prática, vocês aí, acaba que o setor de compras que está elaborando o TR, a CPL, o setor aí da comissão de licitação que está elaborando o TR, o pregoeiro também acaba assumindo e acumulando, segregando essa função. Mas aqui a gente tem o seguinte: a IN 05 de 2017, lá no artigo 20, diz o seguinte: planejamento da contratação para cada serviço a ser contratado consistirá nas seguintes etapas: estudo técnico preliminar, gerenciamento de riscos e termo de referência. Então, se ela está dizendo que essas etapas estão lá na fase do planejamento, quem deve elaborar o termo de referência é a unidade demandante, a unidade requisitante, quem está pedindo o objeto, né? E aí o que é que diz o Decreto Federal 10.024, mais recente, em 2019, artigo 14, no planejamento do pregão, na forma eletrônica será observado elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência. Praticamente vem dizendo o mesmo que a IN está dizendo. Então, no planejamento do pregão, quem é que está planejando? Quem é a unidade demandante que cuida dessa parte da fase interna? Unidade requisitante, quem pede. Então, novamente aqui o decreto também está indicando que quem deve elaborar o termo de referência é a unidade demandante, né? E aqui a lei, aí eu trouxe o que é que a nova lei está dizendo para a gente. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve
a definição do objeto, além, né, de outros incisos, eu trouxe o inciso aqui que nos interessa, para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico, se for uma obra, projeto executivo, conforme o caso. Então vejam que aqui a nova lei no artigo 18 vem coincidindo com o que a IN 05 já dizia, coincidindo com o que o decreto 10.024 já vinha trazendo e coincidindo ainda com o que os tribunais de contas, não só os dos estados, como o Tribunal de Contas da União, já vinha recomendando em relação à elaboração aqui do termo de referência, tá? Então, em relação a esse módulo, nós encerramos aqui, a gente volta nas próximas aulas, já iniciando aí o nosso módulo 4. Até lá!